Meus amigos, a quarta temporada de The Boys chegou com tudo, tá? E já no primeiro episódio tivemos uma demonstração do que vem por aí com cenas de constrangimento sexual, maquinações políticas, violência explícita e totalmente gratuita e, claro, personagens que transitam entre a mais pura psicopatia e a destruição social em massa. E eu tava ansioso, hein? Tava ansioso pra voltar aí esta série, que é um dos maiores sucessos da Prime Video, e ela já vem trazendo ali logo 3 episódios, né? Se você está acompanhando, ela já disponibilizou 3 episódios, a partir disso serão 1 por semana, e nós vamos cobrir tudo aqui, tá legal? Eu vi que alguns canais fizeram aí um apanhadão, né, do que aconteceu nesses 3 episódios, mas aqui eu gosto de fazer as coisas um pouco diferente, então eu prefiro dar um certo destaque a esse episódio inicial, né, ao episódio 1, porque eu acho que ele apresenta realmente assim um pouquinho de tudo, ele dá ali um tom, um certo tempero de tudo que a série vai apresentar daqui pra frente. Então eu prefiro fazer os vídeos divididos aqui, fica um pouco mais curtinho também, e eu acredito que a gente consegue trabalhar aí alguns temas de maneira um pouco mais detalhada, beleza? Então vamos lá. Lembrando, é claro, que, como sempre acontece, né, The Boys levanta muita discussão nas redes sociais, e esse início de quarta temporada não foi diferente, principalmente no que diz respeito às questões políticas ali, questões ideológicas que estão muito presentes nessa temporada, talvez muito mais do que a gente já tenha visto, né, sendo feito anteriormente na série até aqui. Mas esse papo de política a gente vai jogar um pouquinho mais pra frente. Primeiro eu quero explorar aqui o ponto de vista dos mocinhos, e a gente já percebeu que o Billy Bruto, ele tá completamente ali na coleira agora, né? Depois do cara ter sido cachorro louco por 3 temporadas, a equipe resolveu controlar as atividades dele. Ele ainda é ponta de lança, ele ainda é o cara que precisa colocar a mão na massa, ele ainda é aquele que vai fazer o que os outros tecnicamente não têm coragem ou a possibilidade de fazer, mas a gente percebe que o Bruto, ele está sendo muito mais controlado pela equipe ali, ele já não ocupa mais aquele lugar de liderança, né? Tá com o Leitinho agora e tá doente. Como já era previsto, ele usou tanto o composto V, aquele composto V24 que dava os superpoderes para ele, que o cara tá com um tumor gigante dentro da cabeça, né? Inclusive o próprio Capitão Pátria conseguiu enxergar ali com uma visão de raio-x, né? E diagnosticou ele na hora, ou seja, o Bruto talvez tenha ali poucos meses de vida e ele tá totalmente empenhado em resolver todas as merdas que ele fez e, enfim, né, tentar ajudar essa situação para que, né, os planos do Capitão Pátria e da Victoria Newman de chegar ao poder, né, colocar ali uma política de super no poder, não se concretize. E ele não tá ruim só do corpo, mas também da cabeça. A gente vê que ele tá ali alucinando com a figura da ex-mulher dele. A gente não sabe se por uma questão de culpa ou se já é ali um efeito colateral do coágulo, do tumor que tá dentro do crânio dele, ou talvez uma mistura dos dois, que provavelmente é o que está acontecendo. Mas ainda assim, por mais doente e debilitado que ele esteja, a CIA, né, e os políticos que sabem o que está acontecendo, sabem desses planos ali envolvendo a Victoria e o Capitão Pátria, eles precisam ainda do Billy Bruto. E é aqui que entra o personagem do Jeffrey Dean Morgan, né, o Joey Kessler, que é um cara que aparentemente tá ali para trazer o Bruto de volta, né? Para falar, olha, a gente tem que ser ainda mais incisivo do que vocês estão fazendo agora. Então é um personagem que promete ali ter algumas participações, né? O diálogo dos dois, né? São 2 atores muito bons ali. Então eu quero ver mais aí do personagem do Jeffrey Dean Morgan agora na série. E a equipe como um todo, ela tá reunida ali, você vê que eles estão trabalhando em equipe e tudo mais. Só que, assim, é um fio, né, muito fininho que une todo mundo. O Ryuk, coitado, tá com a situação do pai dele ali em coma no hospital, né? O episódio já começa ali mostrando o pai dele no hospital. Então ele é logo tirado de cena. Inclusive aparece muito pouco do Ryuk nesse começo de temporada. O Leitinho, ele assumiu o papel de líder, mas você vê que ele não se sente confortável naquilo ali. E isso tem afastado ele cada vez mais da própria família, né? Inclusive a filha está super problemática, dando porrada nos colegas na escola, né? A relação dele com a ex-mulher ali ainda meio conturbada. Então, assim, você vê que ele está ocupando um lugar que tecnicamente ele não gostaria. O francês e a Kimiko, eles estão naquela... não vou chamar de trisal, vai, mas é numa relação muito estranha, porque
Eles se gostam, mas não é um lance assim de cunho sexual. E ele já, né, tá demonstrando ali que ele tem outros interesses, está interessado num outro rapaz, né? E ela também enxerga isso. Ela tá muito mais humanizada agora, né? Olha como é que a Kimiko começa lá em The Boys no iniciozinho da série. Olha como é que ela tá hoje. Então, assim, passa por toda uma transformação. Ela tá com uma empatia muito maior, né? Então tá desenvolvendo esse relacionamento entre eles. E a Luz Estrela tá sentindo o peso de se tornar ali uma a figura política forte, né? Ela talvez tenha percebido que o papel que ela está fazendo agora sem o uniforme, né, ela está conseguindo causar mudanças ali, ela está conseguindo ter uma voz na opinião pública muito maior do que ela era como Luz Estrela. Porém, né, o simbolismo, né, heróico ali dela persegue ela. Então você vê que ela está tentando, né, criar ali um grupo, uma coalizão política mais progressista, né, de uma galera que tá ali para combater realmente o discurso que o Capitão Pátria e a Victoria Newman têm propagado, mas ela quer fazer isso como N, né? Ela não quer usar a figura da heroína que está muito vinculada à questão dos sete, da Vault, né? Ela não quer fazer isso, mas infelizmente, né, são certas pechas ali, são certas marcas que é muito difícil de alguém dissociar. E é aqui que a gente tem que falar um pouquinho sobre política, né? Já que a gente citou aí essa questão da Luz Estrela, é que The Boys, gente, está partindo cada vez mais para crítica política, né? A gente já viu isso acontecer ao longo de todas as temporadas, né? Eu acompanho aí muitos grupos nerds, muitos perfis, né? Sempre rola aquela discussão, tá ficando muito política, né? Os caras estão perdendo a mão, tudo é política. Tem a galera que fala que não, gente, sempre foi, a política sempre esteve presente ali. Se você não percebeu isso antes é porque você não prestou atenção. Então, essa discussão sempre aconteceu ao ponto de caber certas interpretações, né? Mas agora a série bateu o martelo e falou, olha, a gente vai trabalhar com isso mesmo, tá? Lembrando que esse ano é ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, teremos aí Biden versus Trump, né? Possivelmente, certamente. Então a série ela vem num momento que realmente a discussão política está muito forte nos Estados Unidos. E The Boys, ele segue a linha do que algumas obras têm feito ali desde 2021 com a invasão em 6 de janeiro do Capitólio, né, que a gente sabe que existe um discurso, né, muito polarizado, digamos assim, né, bem radicalizado, não só nos Estados Unidos, mas eu posso dizer aí que na fatia ocidental do mundo, né, se a gente pegar a América, se a gente pegar aqui no Brasil, né, o que a gente passou aí nos últimos anos, as eleições aí da União Europeia, que acompanha mais essa coisa do noticiário político, sabe que está bastante dividido, alguns grupos têm ganhado bastante força. Então, algumas obras da cultura pop aí, nesses últimos anos têm abordado muito, e essa questão da invasão do Capitólio tem sido a raiz, né, para o desenvolvimento de algumas histórias. E The Boys tem a proposta de trabalhar justamente esses grupos com um discurso mais radicalizado que tem aparecido nos Estados Unidos ultimamente. Thiago, lá vem você então agora querer colocar a sua ideologia, querer vir com um discursinho político na série. Não, gente, não. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Tá bom? É o próprio criador da série ali que deixou bem claro numa entrevista recente qual é o posicionamento e para onde a equipe criativa de The Boys está levando a série. Porque, segundo as palavras do produtor e roteirista Eric Kripke, que é o criador da série The Boys, numa entrevista que ele deu para o The Hollywood Reporter, ele disse que a série sempre foi uma crítica ao discurso político que surgiu com o governo Trump, movimentando grupos de viés fascistas através da manipulação de massas com o uso de celebridades e mídias digitais. Originalmente, né, a gente sabe que The Boys vem lá dos quadrinhos, né, que traz essa coisa ali de como seria um mundo mais, entre aspas, realista, né, sem aquela romantização dos super-heróis, de pessoas que são meta-humanas, mas que, né, nem sempre são heróicas. E tem também a questão de como grandes corporações se aproveitam disso para angariar poder, capital, lucrar em cima disso tudo, como é o caso da Vault. Então, a série ela tá mesclando isso tudo, né? Tem a questão
política identitária que a série vem trabalhando atualmente, logicamente pegando elementos lá das histórias em quadrinhos originais. Então é uma salada, é uma mistura, né? E a gente tem que trabalhar com a crítica em cima disso. Se a série se propõe a isso, se claramente ela se propõe a isso, né? Se esse é o conceito da série, só resta a gente fazer uma análise factual em cima disso. Então, assim, pelo menos aqui no canal, eu preciso falar embasado no que é a proposta da série. Não adianta a gente tirar a opinião da nossa cabeça aqui só na intenção de não agradar ou desagradar, né, a opinião política de ninguém. Se a ideia é essa, né, se os caras falaram que a série é sobre isso, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, beleza? E quem teve bastante destaque já, né, já que a gente entrou nesse núcleo político, é a Vic, né, a Victoria Newman, que ela é aquela figura que se movimenta, né, em diversos campos ali. Você vê que se ela tiver que colher os frutos do apoio do Capitão Pátria, ela vai fazer isso. Se tiver que tramar contra ele também, né, quando o apoio dele, quando as atitudes dele começam talvez a querer queimar o filme dela, ela também vai, né, tentar combinar ali com a equipe do Bruto para colocar ele de lado. Ou seja, a Victoria, ela é aquela figura política não ideológica, né? Assim, gente, tudo é ideológico, todo mundo tem a sua ideologia. Até quem acha que não ter uma ideologia provavelmente está seguindo algum tipo ali de dogma ideológico. Mas no caso dela, vai muito além disso, né? Ela é aquele político de carreira. Vale lembrar que nos Estados Unidos, gente, existe toda uma preparação para o cara ser político de carreira. Os caras encaram isso como profissão. Eles são preparados para aquilo ali durante algum tempo. E a Victoria Newman é esse tipo de política. Ela foi uma congressista, então ela sabe como o jogo funciona, né? Seria, sei lá, se a gente fosse fazer uma analogia aqui pro campo político brasileiro, é como se a Victoria Newman fosse de uma das grandes famílias aí, né, que estão na política há muito tempo e que está no centrão, digamos assim, e joga para os dois lados, cara. Ela vai aonde, né, ela sente que tem mais chances de ela conseguir as suas vantagens. Então é uma personagem que é muito interessante. Em contrapartida, nós temos quem? O Capitão Pátria, né, que é menos sutil que a Victoria, e ele sim, tem um discurso muito mais enviesado, né? Até alguns termos que ele usa ali, que é coisas que a gente vê que a galera fala na internet, você vê que tem uma tradução que está sendo muito bem feita ali para a gente realmente sentir, né, qual é o clima, qual é a identidade política do personagem. E assim, ele é um bronco, mas ele não é burro, tá? Ele já entendeu que essa comunicação agressiva, às vezes, né, que ele usa ali, que ele se manifesta, ele cortou um cara no meio, né, em público, ele inclusive está sendo julgado por isso. Ele entende que fazer isso também causa certos efeitos e que se você souber dosar isso, usar, né, um discurso mais agressivo em determinados momentos, vai te trazer uma certa vantagem. Mas ele ainda quer fazer isso sem perder a questão do verniz heróico, né, que ele manteve ali durante muito tempo. E essa própria questão do julgamento dele, né, é algo interessante porque é uma coisa que a série vai trabalhando ali num plano de fundo, então você tem que ir prestando atenção ali nos jornais, nos noticiários, né, em alguns depoimentos que vão acontecendo que não necessariamente está num plano com certo destaque, mas a gente entende que existe, né, uma corrente para desacreditar a vítima, né? Que foi aquele cara que tacou aquela lata lá, aquela garrafa que acertou o filho do Capitão Pátria, que não causou efeito nenhum, já que o moleque é um super também, né? E querem justificar que o cara, na verdade, né? Ele morreu, ele foi assassinado, mas, né, o cara também não era um santo, né? Levantam lá um histórico de abusos, né, contra crianças, enfim, não vou usar o termo aqui no vídeo pro YouTube não torar a gente, mas que por outro lado já dizem que aquilo é inventado, ou seja, sai, né, do campo factual, né, houve ali um ato, o Capitão Pátria fez um ato, mas também, né, visto pelo lado de quem foi, se é que é verdade, então deixa pra lá, né, então pode. Ou seja, vai se corroendo ali um certo sistema jurídico, né? Você deixa de manter a coisa no campo jurídico, no campo legal e parte para o campo moral,
né, da questão ali do passeio de virtudes, né, do desfile de virtudes, melhor dizendo. Então a série também trabalha isso, que é uma coisa que a gente vê hoje em dia no noticiário direto, né? Você abre aí qualquer jornal político e você vê que às vezes os caras estão discutindo os assuntos mais mirabolantes, né, de algo que deveria, sei lá, tá na lei, mas a galera quer levar isso ou pro espectro religioso, ou pro espectro moral, ou pro espectro de valores, né? Então a série tá dando essa cutucada aí também. A gente começa a ver isso um pouquinho também ali na personagem da Espoleta, né? Que a gente vai falar sobre ela mais pra frente aqui nos próximos episódios. Mas ela já é apresentada aqui como uma super, mas que também é uma influencer, né? Ela tem ali o seu canal, ela fala ali as coisas num discurso bem enviesado, usando termos específicos, né? Ela é uma produtora de conteúdo, né? Uma influencer bem direcionada para o seu público. Você vê que ela realmente também tem ali um certo preparo, então, né, dá para fazer algumas relações ali entre a ficção e a realidade. E outra personagem que ajuda o Capitão Pátria nesse início aí é a Sábia. E a Sábia, cara, assim, é o tipo de provocação, tá, que a série faz, e eu acho que só algo como The Boys hoje em dia pode fazer isso e funcionar de uma maneira muito boa. Por quê? Vamos lá. Seguindo a linha de que a série é uma crítica declaradamente, né, contra o movimento do Trump, contra o discurso radical que começou nos Estados Unidos aí, talvez, né, se a gente for pegar nessa última década, e dos acontecimentos que vêm sendo desencadeados agora até a eleição, se a gente for manter, né, dentro disso, que é o que está sendo afirmado até agora, todo o movimento ismo, né, se você pegar aí o trumpismo, né, enfim, todo o movimento ismo que simboliza uma corrente, uma ideologia, né, um grupo de ideias e métodos políticos, geralmente ele é composto por um líder, né, você tem uma figura ali que ele é um líder, e você tem um mentor intelectual que nem sempre está presente dentro da cadeia de governo, dentro da cadeia de tomada de decisões, mas é alguém que tem uma influência ali. Geralmente é o cara que escreve, né, uma certa cartilha de conduta pela qual aquele líder é eleito, chega ao poder ou se mantém. Né? Geralmente é assim que as coisas acontecem. A gente pode pegar aí alguns exemplos na história recente ou mais antiga aí. E no caso da série, se o Capitão Pátria ele é o exemplo do pior que tem dentro de um movimento radical na política norte-americana pelo trumpismo, a Sábia seria ali uma espécie de Steve Bannon, né? Que foi realmente o cara que desenvolveu ali todas as técnicas, o uso, o discurso, como manipular as redes, né? Tem livros falando sobre isso aí, tem entrevistas dele onde ele é bem eloquente ali, ele é um cara que entende como as redes funcionam, né, como a nova política de massa, né, tem um efeito muito prático e muito rápido para trazer ali pessoas que de repente não teriam um certo destaque, um certo apoio, mas através de certas estratégias, né, de certos discursos, conseguem angariar poder e popularidade muito rápido. Então a Sábia seria uma espécie de Steve Bannon. E aí você coloca uma mulher preta, né, que do ponto de vista identitário, né, quando você vai colocar de repente um personagem mais progressista, né, você, assim, por estereótipo, você usa, né, personagem nesse perfil, e quando você vai falar de repente de um personagem com um viés assim mais autoritário, é sempre a figura do homem branco. A série mistura isso tudo, cara. The Boys é muito maluco, né? Eles quebram aquele estereótipo e colocam ali uma mulher preta para fazer uma analogia, uma crítica ao Steve Bannon, assim, que é pra te provocar, né? Que é pra mostrar pro público que, olha, cara, hoje em dia não importa mais muito também a cor da pele de ninguém, o gênero, sabe, o sexo, não importa, cara. Esse tipo de discurso, de mentalidade, de estratégia pode vir de qualquer lugar. Né? Então a série faz essa provocação ali que eu acho que funcionou muito bem. E a Sábia tem dois papéis, né, fundamentais aqui. Um deles é mostrar que essa visão eugenista do Capitão Pátria ela tá desatualizada, né? Porque você vê que ele fala claramente para ela, né? Eu preciso
quer dizer, eu gostaria de que a gente tivesse um mundo superior, mais belo, né, quase como um mármore, né, algo assim mais elevado. E assim, gente, se você pegar, né, na história da humanidade, nós tivemos ali certas pessoas que tiveram um discurso muito semelhante com esse, né, se é que vocês me entendem. Então, assim, ela mostra para ele que fala, olha, esse tipo de discurso hoje em dia, né, apesar de ter gente que gosta, ele ainda não cola mais muito, tá? Ele não funciona muito. A gente tem que corroer as instituições por dentro. Basta que você utilize as brechas do próprio sistema democrático para atacá-lo, né? Para usar ali certos entendimentos, certas brechas legais para você poder agir. E aí você vai lá e coloca, acende uma faísca nesse barril de pólvora político que a gente vive e você vai ver as coisas acontecendo. Ela inclusive cita ali, né, que várias, como é que eu posso dizer, vários impérios, né, grandes governos aí ao longo da história, Roma, Grécia e tudo mais, eles têm ciclos, né? Você tem muito poder, você domina e aí depois você entra numa curva de declínio. E segundo, saindo um pouco da série agora, segundo alguns analistas e estudiosos aí do campo político, talvez o imperialismo norte-americano hoje ele esteja entrando já nessa curva de declínio, né, dos Estados Unidos, apesar ainda de ser a grande potência do Ocidente, né, de ter muito controle, muito poder, muito dinheiro, muita força bélica. Hoje em dia eles já não reinam, né, de maneira total e absoluta no jogo político mundial. Então a gente vê que realmente já começa ali uma certa curva. E ela fala isso pro Pátria, ela deixa isso claro e mostra que dá para você alterar o jogo jogando as regras do próprio sistema, né, distorcendo fatos, né, manipulando ali certas informações, usando as redes sociais, usando uma comunicação de massa mais enfática. Então ela tem esse papel com ele também. E aí, se vocês gostam desse assunto, né, só fazendo aqui um pequeno jabá, eu gravei recentemente aqui no canal uma análise do filme Guerra Civil, né, que é com Wagner Moura, ali a Kristen Dunst, que trata também um pouco sobre isso, né? Eu inclusive recomendei aqui livros que falam sobre essa questão de uma ruptura democrática no sistema político atual, que tem a ver aí com alguns filmes, algumas séries, tá, gente? Assim, não sou nenhum acadêmico na área, né, mas me interesso, gosto, curto, então se você de repente também gosta disso, vai estar aparecendo no card aí em cima, tá? A análise do filme que a gente fez aqui, que é muito bacana. Tanto o filme é muito legal, eu acho que ele levanta ali uma discussão bem relevante para os momentos atuais, se você gosta dessas questões políticas, tá? Então deixo aí a recomendação para quem quiser, depois pode ir lá dar uma olhadinha também. E bom, fora, né, toda a questão política, que é 80% do plot desse início de temporada, o Capitão Pátria está lidando com as situações. E assim, só deixando claro, tá, gente? Eu chamo de Capitão Pátria, eu não chamo de Homelander, porque, sei lá, na minha cabeça não faz sentido chamar alguns personagens pelo nome original e outros pelo nome traduzido, então eu chamo todo mundo pelo nome traduzido, acho que fica mais acessível para todo mundo. Então o Capitão Pátria, além dele lidar com essa questão política, ele lida com outras coisas, né? A questão do envelhecimento, ele fica ali catando pentelho, cara, um troço nojento, né? Então ele tá vendo que ele tá envelhecendo e isso dá um senso de mortalidade para ele que afeta muito ele, tá mexendo com a cabeça dele. Ele que se vê como um deus, né, onipotente, tá ficando velho, bicho. Então isso mexe muito com ele também. Tem a questão do filho, né, que ele tá educando ali para ser um mini pátria, né, tá tentando mexer com a cabeça do moleque ali, tá inventando um monte de coisa por cima dele. E ainda tem, né, que gerenciar ali, comandar, né, tutelar os novos 7, né? Ele que tá ali recrutando, né, novos membros, e aí ele tá de saco cheio daquela bajulação toda. A própria equipe é um escárnio, né? Aquele negócio que ele faz lá com o Profundo, de mandar ele fazer, né, uma sucção lá no trem-bala, mostrando que, cara, vocês se humilham pra mim do jeito que eu quiser, sabe? Eu acho que pro Capitão Pátria, ele vê que, do ponto de vista de valor, os inimigos dele, né, pessoa como o Bruto, por exemplo, que sem composto V, sem nada, é um ser humano, né, frágil, que se ele dá um peteleco o cara explode.
mas ainda assim o cara tem mais peito de mandar um monte de verdade na cara dele do que outros supers ali que estão com ele e sabe, e tem medo dele, baba o ovo dele, puxa o saco dele. Então isso tá enchendo bastante ele também, né? Então ele tá tendo que lidar com todas essas outras questões aí, mostrando que o cara tá cada vez mais surtado. Enfim, gente, esse foi só o primeiro episódio, né? Eu acabo me alongando muito, mas é porque eu acho que tem muitos detalhes pra gente falar, e é por isso que eu não quis fazer com a maioria dos canais de compilar tudo em um vídeo só, tá, gente? Quem fez tá tudo certo, cada um com seu estilo, não tô criticando ninguém não, pelo amor de Deus. Tá? Só que aqui eu gosto de trabalhar assim, acho que para quem se interessa pela série, quem tiver, né, com vontade de ouvir aí uma análise um pouco mais detalhada, o que significa também que eu posso ter falado um monte de besteira, mas em geral, né, para quem gosta aí de vídeos um pouco mais explicativos, pra gente não tem jeito, a gente trabalha assim. E bom, vários detalhes ali, né, tem o Profundo dando alfinetada na questão do Johnny Depp, tem a cena do Capitão Pátria bebendo leite, cara, pra quem não sabe, né, pesquisa aí, né, simbolismo do leite na política, que vocês vão ver também o que significa aquilo tudo. Tem a questão do novo Black Noir, né, cara, assim, é muita coisa acontecendo pra gente ir detalhando aí ao longo dos outros episódios também. Beleza, galera? Esse foi só o episódio número 1, espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like ou dislike aqui no vídeo, tá bom? A gente aceita todo tipo de crítica, é sempre feita, né, com muito respeito. A gente aceita, responde aqui, debate, não tem problema, tá bom? E deixa nos comentários aí a sua opinião, de repente, né, quem sabe, se a série tá te incomodando aí por esse viés político, talvez não seja mais pra você, né? Quantas séries aí a gente começa a ver e abandona por diversos motivos, né? De repente, talvez The Boys não seja mais pra você, mas se você tá gostando, cola com a gente aqui, vamos falar sobre todos os episódios, tá bom? É isso, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Valeu, galera, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!